Fechar o valor final de um projeto garantindo lucro e ter ainda margem para, se necessário, poder negociar com este cliente. Este é o orçamento ideal para se ir para uma negociação. Mas que número é este? Como fazer o cálculo, tendo a certeza de que o valor não está gerando pouco lucro e nem está muito alto? Para falar sobre este assunto, estamos aqui com um dos diretores do Sindimove, Sindicato da Indústria do Mobiliário de São Paulo, e diretor comercial da Marcenaria Bristol, Luiz Flávio Moreira, e com o consultor e diretor executivo da L Barreiros Controladoria, Laécio Barreiros. Tudo bom com vocês? Ótimo. Luiz Flávio, quais os custos que devem ser considerados para chegar ao valor final e, claro, um valor coerente para o móvel? Inicialmente, você tem que ter o custo direto da matéria-prima que vai ser utilizada na confecção de cada item, né? No caso de um móvel, o compensado, a fórmica, a cola, esses itens básicos que vão nele. E a parte disso, todos os outros custos que vêm atrás, que fazem a empresa funcionar, né? Desde o salário de uma secretária, de um ajudante. Então, Laécio, existe uma dificuldade real e comum dos empresários na hora de formatar o preço de um projeto? Sim, existe. Somente para o pequeno e médio empresário, ele não tem a preocupação, às vezes não tem nem tempo, nem quem os auxilie na apuração eficaz dos seus números. Então, ele não tem um controle efetivo de quanto ele gasta lá por água, de luz. Às vezes ele só se preocupa na hora de formatar um produto, mais com aquela parte da matéria-prima. Então, eu sei que eu gasto tanto de madeira, eu sei que eu gasto tanto de tinta, de prego, de cola, então ele consegue ter esse número exato. Na hora que ele desce para o custo fixo, para o custo mais que está longe da visão dele, aí ele vai por amostragem ou por um número mais macro, pega esse número que ele formou no final do ano, às vezes, e cria um índice e vai usando esse mesmo número durante muito tempo. Luiz Flávio, qual a melhor forma de garantir o lucro em uma negociação? A melhor forma de garantir o lucro é exatamente você não esquecer de agregar nenhum desses itens. Então, né? Aqui eu posso dar um auxílio, eu tenho inclusive uma planilha que a gente prepara e ajuda a divulgar nos clientes, que mostra exatamente isso, o passo a passo de como formar um bom orçamento e de como incluir todas as despesas que se envolvem no processo. A primeira coisa que tem que colocar, o item 1, é o que a gente chama o custo do material aplicado, ou seja, efetivamente lá a madeira, o prego, tudo que efetivamente é necessário para se produzir aquele imóvel ou aquele projeto. Tá. A segunda parte, no item 2 aqui, que a gente chama de mão de obra, a folha de pagamento aplicada. Então, ver lá quantos marceneiros vão trabalhar, quantas horas serão dedicadas na confecção daquele móvel. Tá. Na terceira etapa, a gente desce aqui, faz despesas fixas, que é o que a gente chama do custo fixo. Então, vai lá, relaciona todas as despesas da empresa, Que todas. são? Que Prolabore, os encargos sociais sobre a folha de pagamento, salários administrativos. Aí a gente desce aqui para o processo. Antes da margem de lucro, a gente precisa incluir algumas coisas, né? Vamos lá, os impostos. Normalmente, diria que 90% das marcenarias estão todas no regime de tributação pelo super simples, então é um regime de tributação mais simples. E aí, coloca o lucro desejado. Quanto de lucro a minha empresa tem que dar para continuar trabalhando? Para mim acordar de manhã e vir trabalhar? Eu quero, suponho, 20% de lucro. E aí a planilhinha já vai dar tudo automático, já vai dar direto o preço de venda esperado. E aí, Não, ainda não. Nossa Senhora. Você precisa entregar, não precisa entregar? Então tem o frete, que tem que ser negociado com o cliente. Olha, às vezes imagina, às vezes, sei lá, uns 20 imóveis, aí você precisa de um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões para entregar isso. Sim. E aí você precisa negociar, senão aquele lucro que você colocou de 20% vai embora no frete. Sim. Depois de chegar no preço final, você ainda põe uma margem a mais para uma negociação? Todo cliente vai buscar uma negociação, isso é normal. E aí, no momento dessa negociação, você está com essa planilha, você discute, olha, então tá, posso diminuir minha margem de lucro? Esse material aqui tem um puxador, posso colocar um puxador ao invés de metal, coloco de plástico, reduzo o preço. Eu faço assim, aí você vai mexendo conforme a tua estrutura. Eu posso ratear menos custo fixo, porque já estou num mês bom, praticamente todo o faturamento que eu tive antes já absorveu todos os meus custos, eu consigo reduzir um pouco de custo fixo. E essa é a vantagem de se fazer da forma técnica. Porque se você faz daquela forma, vezes metro quadrado, vezes
um número aleatório, você não tem base para negociação. Então você pode dar um desconto de 10, 20, 30% aleatoriamente, sem saber se aquele desconto efetivamente vai te dar uma margem de contribuição, um resultado efetivo, um lucro bom. Existem diversas maneiras de se calcular o valor de venda. Vamos conferir com uma empresária da marcenaria, Elaine Garcia Ogna, sócia, proprietária da marcenaria Júlio e Vitor, chega ao custo final de seus produtos. Pode rodar. Uma sala, por exemplo, um rack, um home theater, eu vou calcular o material que vai ser utilizado nesse projeto. Em cima desse material, do custo desse material, eu vou aplicar um índice, que é esse índice que eu calculei com base em 2 anos, e para chegar no produto final. Então, quer dizer, não uso a metragem quadrada do mobiliário para chegar no preço final. Então, Luiz Flávio, o que é que você tem a dizer sobre esse método? Ela diz que tem esse item apurado em 2 anos e precisa ver se esse item ele está sendo atualizado ou se ele índice, é um índice de 2 anos, né? Então, você tem que estar fazendo isso constantemente, só não pode deixar de atualizar o índice que ela tem lá, porque vai subir a conta de água, vai subir a conta de luz, vai subir o salário dos funcionários, dos dissídios, anual, e os impostos também, por consequência, que mudam aí frequentemente, né? E vamos agora para mais uma telepergunta que hoje vem lá de São Luís do Maranhão. Pode rodar. Bom dia, Nelly. Eu tenho uma dúvida para tirar com você. Gostaria de saber se, na hora da gente calcular o orçamento para o cliente, se eu faço em metragem quadrada ou orçando pelo material seria o mais correto. Gostaria de saber a opinião dos entrevistados. Obrigado. Obrigada, Leandro, por sua participação. Então, Luiz... Se o Leandro fabricar só um tipo de imóvel, então ele certamente deve ter utilizado o método de custeio para chegar no valor desse metro quadrado. E aí ele pode se apropriar desse valor de metro quadrado e continuar utilizando até o momento em que as matérias-primas, os insumos que ele colocou, tiverem alguma defasagem de preço. E aquilo que a gente estava conversando aqui, assim, como é que as pessoas têm acesso a isso, né? O pequeno empresário... Bom, no caso, seria para ele estar aprendendo a fazer, caso ele não saiba, a fazer o levantamento de custos, a fazer o preço da formação do preço de venda do produto. Isso o Sebrae disponibiliza alguns cursos. Você falou que a Sindimóvel também tem cursos que... não é constante, mas tem épocas que tem os cursos oferecidos aí aos associados, às marcenarias. Tem as empresas como o do Hélio também. Para facilitar até a vida aqui dos nossos empresários, eu vou disponibilizar essa planilha que eu apresentei. Vou disponibilizar no meu site, que é www.lbarreiros.com.br, e imagino com certeza ele vai ter condições de formatar um preço de venda mais justo. Ok, muito obrigada pela entrevista. Luiz Flávio, Laércio. Obrigado. Muito bom, obrigada.